Galera, Tite rasgou o verbo e mandou recado aí para o Palmeiras aí no pós-jogo, na entrevista aí coletiva de Tite, que nós vamos ver aqui nesse vídeo aqui, após a grande atuação, vitória do Mengão aí assumindo a liderança do Brasileirão, venceu aí o Atlético Goianiense por 2-0, gol de Pedro aí, e depois de Arrascaeta mitando mais uma vez, que o amigo agora é mais líder aí, assumiu a liderança ainda com um jogo a menos. Vamos aqui para mais um pós-jogo entrevista, ver tudo que o Tite comentou, deixa aquele like, se você é novo, ative o sino e compartilhe, galera, nossos vídeos com seus amigos. Entrevista coletiva do técnico Tite. O Flamengo jogou uma vez depois do Palmeiras, que foi na segunda rodada. Minha pergunta é simples. Hoje, como foi a primeira vez que o Flamengo jogou depois, um dia depois, né? Minha pergunta é, isso condiciona, de alguma forma, mentalmente, psicologicamente, né? O futebol é um esporte psicológico, ou até estrategicamente no jogo, ir para campo, sabendo do resultado de um concorrente direto ao título, muda alguma coisa? E se sim, se eu acho que há um desequilíbrio aí nas configurações dos jogos? Obrigado. Alô. Cara, eu particularmente entendo que não, né? Nós entramos na competição já conhecendo e tendo alguma experiência, né, de prática. Entendemos que, sim, são concorrentes diretos momentaneamente, depende muito de nós fazermos prevalecer, né, favoritismo, isso é muito relativo. Temos algumas experiências, dentre elas a mais recente, Botafogo, ano passado, né? Então, eu entendo que não. Lógico, se houver um bom senso para que as equipes se enfrentem com um equilíbrio de dias iguais, acho que essa equidade é algo que a gente busca. Mas nós não disputamos com time A, time B ou time C. Acho que a competição ela faz com que a gente, a cada jogo, ela tenha que pontuar e fazer o seu melhor. Então, não dá para direcionar para um diretamente. Eu posso dizer, complementando o que eu posso dizer é o seguinte: igualdade, tem que ser igual. Ou parecido, no mínimo parecido. Não pode ter muita diferença, não. Tite, Luana Trindade, aqui da Flá TV. Boa noite para vocês, parabéns pela vitória. É uma vitória que, inclusive, faz o Flamengo voltar para a liderança. Queria que vocês analisassem o jogo para a gente, um jogo que o Flamengo teve muita consistência defensiva e muito volume ofensivo também. Fez um jogo equilibrado nessas duas ações, concordo na que tu te referiste. Ele fez um primeiro tempo com um volume muito grande, talvez tenha tido no goleiro adversário o nome do jogo. Voltou no segundo tempo, os primeiros 10 minutos, o ímpeto maior do Atlético Goianiense, a gente já retomou em seguida, fez o 2-0 e esteve muito próximo de fazer o terceiro gol, então ele teve essa consistência. Eu digo assim que ela é de equilíbrio, ações ofensivas, ações defensivas, bolas paradas ofensivas e defensivas. Quando a gente equilibra essas ações, a gente seguramente está numa performance boa ou muito boa, que não foi o caso. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Fred Gomes, do GE. Tite, queria te perguntar em relação à tua escolha pelo Matheus Cunha hoje, o que motivou, se os jogadores que foram descansados hoje, que foram poupados, sei que você não gosta da... Cuidar sem poupar. A gente cuida, a gente não poupa. Ninguém poupa ninguém. E volto a repetir, eu não sou nenhum... Depende do resultado para estar técnico do Flamengo. Se não tem resultado, tu acha que vai ficar como? Então, é cuidar sem poupar. O De La Cruz vinha sentindo já desde... É uma área médica, mas eu vou me permitir, desde da Copa América, os dois tendões muito fortes. A gente tentou ainda, e ele também, para ver se tínhamos a possibilidade de contá-lo no banco, para contar com todo mundo.
não tinha condições. Ele precisava, clinicamente, eu estou até antecipando a isso, né? O Luiz está balançando a cabeça, é da área médica, mas estou antecipando, ele não tinha condições nenhuma. A outra, a gente tem que ter critério e tem que ter bom senso. O Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. Não porque eu dei, porque ele é um grande goleiro. E o ano passado, quando tínhamos 3, eu coloquei para a direção. A gente não pode ter 3 grandes goleiros. A gente tem que ter 2 e um menino emergente. O Rossi vem fazendo um grande campeonato. Mas tem ali 2 grandes goleiros. Um para a Copa. E aí, por que eu estou falando de bom senso? A gente vai jogar um jogo decisivo. O jogo anterior, um dos jogos, isso a gente já tinha conversado com a direção, um dos jogos ele ia jogar do Campeonato Brasileiro para que justamente desse a oportunidade de ritmar, de sentir o calor, a pressão, a expectativa. Ele poderia ter sido o jogo contra o Vitória, não é, Bruno? A gente colocou essas possibilidades, a gente conversou, do jogo contra Cuiabá, ou esse. As coisas foram desenrolando. Esse. Por quê? Porque tem que ter bom senso. Para que possa... E quando eu defini as 2 situações, é interessante a grandeza do Rossi, quando eu chamei, juntamente com o Maia, juntamente com o Heller, juntamente com o Lucão, e coloquei, a decisão, ela é de jogar esse jogo, o Cunha também. Por quê? Eu digo, está fazendo um grande campeonato, tem toda uma sequência, Rossi, e nós temos, é também importante. O Rossi consentiu porque sabe que a função do goleiro também tu precisa estar apto. Então, a grandeza da liderança de um grande goleiro, que é o Rossi, e de um grande atleta, que é o Matheus. Comprovou e teve essa oportunidade. Agora é fácil, né? Mas ela é difícil, essa decisão. Professor Kleber, boa noite. César, desculpa. Guilherme Xavier, da Trivela. Queria falar um pouco sobre o Lohan, um jogador que despontou bastante no time titular, muito jovem, oscilou, e agora é o 3º jogo consecutivo que ele não é relacionado. Queria que vocês explicassem um pouco mais sobre a linha de raciocínio para essa decisão e se vocês pretendem voltar a relacioná-lo num jogo como o de quarta-feira, por exemplo. Lohan joga muito. Lohan joga muito. E como um garoto também, ele vai oscilar e vai ter a possibilidade de reeducá-lo e reconduzi-lo. E esse é comigo, eu falei com ele dentro do vestiário. Tipo, tu vai conversar comigo amanhã para conduzir essa situação. Porque ela é de evolução, ele é de jogar na base, tal qual o Matheus Gonçalves jogou. E essa formação desses jogadores mais jovens, a gente tem essa experiência. O Kleber é muito próprio de trabalhar com garotos jovens, de ter esse feeling, esse approach. O César não, o César é o mais cascudo daí. Mas de fazer essa condução, essa maturidade, essa calma, para que possa reconduzir e retomar o melhor padrão. ¿Qué tal, profesor? Boa noite. Quería hacerle una consulta extracampo. Esta semana conocimos una situación familiar un poco delicada de Eric Pulgar y le quería preguntar por cómo lo han abordado como comisión técnica esa situación. Eu tomei ciência, porém não profundamente, nós, né, tomamos ciência não profundamente. Particularmente, assim, se ele tivesse aberto para a gente alguma possibilidade, né, nós sempre estamos aí para ajudar a ele e a qualquer um, né? Porém, não tivemos essa relação, né? Em termos de comportamento para conosco nos treinamentos, não teve nenhuma alteração. Então, entendo que isso é muito particular, né? Não dá para você invadir a vida de alguém, de qualquer pessoa, por mais proximidade que tenha, por mais, né, que possa ajudar sem essa abertura, né?
Eu vou invadir. Eu vou invadir. Eu vou invadir. Vou me permitir invadir. O Eric é uma grande pessoa e valoriza a sua família muito grande. E isso é digno. Isso é muito digno. Ele valoriza os seus familiares e as pessoas próximas. Conceitualmente, isso é de uma dignidade muito grande. Ele é de fazer assim, ó. Vem cá. E se sentir acolhido. Ou acolhida, ou acolhidos. Próximo aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Léo José, do Coluna do Fla. Ontem, depois da derrota para o Vitória, lá em São Paulo, o Abel Ferreira admitiu que o Palmeiras passa por um mau momento, né? E eu queria saber de vocês se a comissão técnica usa a fase negativa do adversário, no caso do Palmeiras, para quarta-feira, se usa essa fase, esse momento negativo para projetar alguma coisa, algum ponto específico da preparação do Flamengo para esse jogo contra o Palmeiras na próxima quarta. Cara, nós temos que cuidar de nós, né? A gente tem diariamente aí muita coisa a ajustar, a resolver, enfim. Não dá para direcionar para um determinado clube, independente do que eles possam estar passando lá. Acho que o nosso dever é estar extraindo o máximo de cada um aqui, nos preocupando com o dia a dia. Quando for enfrentar o Palmeiras, sim, ter todo o cuidado, como sempre foi aqui, um retrospecto nosso, para não só para o Palmeiras, mas para toda e qualquer equipe. Então, é nesse sentido que eu enxergo, né? A gente, fazendo o nosso melhor, independente do adversário, a gente vai estar próximo aí de fazer um bom jogo, com um bom diagnóstico e, consequentemente, desse bom jogo trazer um bom resultado para a gente. Boa noite, Tite. César, Cidão Marinho da Litoral News. Professor, eu lembro que lá em Manaus, depois do jogo contra o Amazonas, eu te perguntei sobre o gol, né? O Matheus Cunha era o titular. Você acabou de citar que o Matheus é o goleiro titular da Copa. Então, dá para cravar, quarta-feira ele começa o jogo contra o Palmeiras. E, se for isso, qual a importância de ter um goleiro que sofreu apenas um gol na temporada como goleiro do Flamengo? E hoje o Flamengo novamente não sofreu gols, né? Eram 7 jogos, 10 gols ao todo, sofreu gols em todos esses compromissos. Qual a importância e como você conversou com o Matheus Cunha? Porque no ano passado ele falha na Copa do Brasil e aí gera a mudança do Sampaoli na ocasião de tirar o Matheus Cunha e colocar o Rossi para o jogo da volta contra o São Paulo na final. Obrigado. Recordes passados e são situações. Quantas vezes vocês aconteceram de errar nas atividades profissionais de vocês e reconduzir já no outro dia e tal, porque esse é um processo todo de maturidade e de evolução. Isso é perfeitamente natural. Nós estamos falando do Lohan em relação a isso. E todos nós, é um processo de vida constantemente evolutivo. A outra parte é de tomar gol. Não é o goleiro que toma gol, é uma equipe que sofre gols. Não é uma equipe, não é um centroavante que faz gol goleador, é uma equipe que constrói. A gente tem que ter essa percepção. Se não tiver essa percepção, a gente fica individualizando. E futebol definitivamente não é um esporte individual. Aliás, até esportes individuais, eles têm toda um aparato de fisioterapeuta, de fisiologia, de psicólogo, olhem as Olimpíadas e a gente tem a condição de ver. Então, é multifatorial. Quarta-feira o Matheus é titular, sim. E há uma concorrência, independentemente disso, uma concorrência para dar dos dois de performance. Ela é de qualidade, ela não é definir tu é esse, tu é aquele, tu é na Copa do Brasil, tu é os outros. É oportunidade. E é essa evolução, essa briga do sarrafo na qualificação profissional de cada um de evolução. Tite, aqui, César, boa noite, boa noite. Marcos Martins, do canal da KSRN. Eu queria te perguntar, Tite, a respeito de alguns avanços ali no nosso lado esquerdo que o Atlético Goianiense realizou. Você citou a abertura do segundo tempo, né, que ocorreu um avanço ali, a defesa do Matheus Cunha no cabeceio, mas na reta final ali do primeiro tempo também ocorreram 2 avanços ali em sequência
do Atlético Goianiense. E aproveitar a pergunta em relação ao setor, do lado esquerdo, se o Cebolinha ele retornou bem fisicamente, no aspecto físico ali, porque em alguns momentos da partida aparenta oscilar um pouco nessa questão. Queria te perguntar a respeito dessas duas questões. Taticamente, os avanços do adversário do lado esquerdo e o Cebolinha individualmente. Vou falar o que nós estávamos conversando dentro do vestiário, e eu falei para o Bruno e para a comissão técnica que estava toda ali, eu digo, ó, o último campeonato brasileiro que eu disputei como técnico foi 2016. Depois acompanhei, é lógico, jogos, vindo, televisão. Só que aí tu vivenciando ele, tu sentindo ele no enfrentamento, é outra coisa. Por que eu estou falando isso? Até 2016, eu não vi um campeonato onde a parte de baixo está tão para cima e a parte de cima, teoricamente, está tão para baixo e ele está mais achatado. Não tem nenhum jogo que eu vi de outras equipes também que diz assim, ó, esse jogo foi com uma facilidade maior que venceu. E não vai ser. Então, Atlético Goianiense é boa equipe, muito bem dirigida. Hoje tu tem toda a qualidade em termos físicos, eles estarem sempre na plenitude. Os jogos é muito achatado, o campeonato é muito difícil, muito achatado. Bom, acho que é isso mesmo. Noite. Essa igualdade, né? Esse equilíbrio na competição faz com que determinados momentos do jogo a equipe adversária, né, ela vai ter mais posse, vai criar mais oportunidades. Ninguém é soberano 100% dos minutos. O importante é que nós, nesses momentos, né, a gente conseguiu controlar e já tínhamos feito um estudo sobre as forças do adversário e conseguimos neutralizá-las, né? Finalizaram, mas não se conseguiram concluir em gol. Fisicamente, sim. Tá no... Matheus Pereira. Sentado com um lateral em cima dele ali, ele deu um tapa para dar assistência pro... até que foi pênalti. Eu ia falar isso. Eu acho que se morre ali... O Soares, né? Se morre ali a jogada, talvez fosse rever no VAR e marcar um pênalti. Mas me parece que a disputa hoje, de fato, é entre os dois, Silas. Mas eu acho assim que hoje por hoje ainda o Pedro está um pouquinho à frente. Você acha? Eu acho. É que o Matheus aparece agora, né? E o Matheus não é um menino novo, já tem 28, parece, né? Então não é um menino que está surgindo como o Lucas Estevão, por exemplo. A revelação vai ser pro Lucas Estevão, esquece, não tem conversa. Se bobear, ele até entra nessa briga aí, porque ele é muito craque. Se machucou, a gente espera que não seja nada para muito tempo, né? Mas eu acho que o Pedro, até por tudo que... E pelo Flamengo, né? Porque hoje por hoje o Flamengo está passos adiante do Cruzeiro. Não só na tabela, mas como clube também, pelo que vem conquistando. Claro. Agora, dentre os clubes que fizeram as melhores contratações, eu acho que o Cruzeiro e o Botafogo estão ali, ó, brigando, e a gente já está vendo o resultado disso. A gente viu o Seabra dando entrevista, né? Vai colocar gradativamente os caras, mas o Matheus Henrique, barbaridade o que ele está jogando. O dono da SAF deixa colocar gradativamente o Pedrinho? Então, ele falou que não houve essa... Eu vi a entrevista dele, ótimo. Se fosse comigo, o treinador, eu falava, Pedrinho, né? Pedrinho, muito obrigado, dirige você que eu estou indo embora. Embora, Silas? Totalmente, porque o Seabra hoje ele tem espaço onde ele quiser. Tem mesmo? É um treinador jovem, a gente trabalhou junto no Ceará. Ele foi meu auxiliar lá no Ceará, um deles. E é um cara sensacional, um cara que sabe pelas entrevistas. É muito lúcido, né? E se eu tivesse acontecido isso de fato, Bruno, eu ia ligar para ele, falar, Pedrinho, vai embora. Já aconteceu isso com o Mancini uma vez no Grêmio. Não. Vocês não me contrataram? Vocês têm confiança em mim? Eu não sou o dono da verdade. Eu sou o dono da posição. O cargo é de vocês. Claro. Se vocês não estão contentes comigo no cargo, vocês têm todo o direito de me mandar embora. Como é que não vai estar contente? O Cruzeiro não perde, o Cruzeiro jogando bem. Jogando bem, não é? Ali eu acho que foi uma resposta para um amigo. Um amigo, para você, tal, você vai ver. É porque o Cruzeiro investiu uma baita grana e a expectativa é disso. Mas né? na comparação entre esses times, o Flamengo, além dele já ter um elenco aí há mais tempo, um trabalho maior, mais longo, tem um treinador ali que é muito mais experiente, Natália, mais confiável até, não é? Mas quem tá tirando mais coletivamente hoje
É o Seabra. Você acha que o Cruzeiro joga mais que o Flamengo? E aí eu não tô falando que um é melhor que o outro. Tô falando do momento, o recorte atual. Sei. O jogo de ontem do Cruzeiro contra o Botafogo foi espetacular. Isso parte de um treinamento com o Seabra. E aos poucos ele disse, vai encaixar ali o time. Então... Mas pela experiência daqui pro final do campeonato, você não tem mais vai fazer confiança no diferença. Tite? Vai fazer diferença. A hora que tiver que fazer os cálculos ali, dosar o que precisa dosar para conseguir acelerar no final, o Tite, eu acho que tem mais essa manha para fazer isso. Lembrando que o Seabra ele foi descartado pela outra diretoria e volta, né? E lembrando que se o Flamengo tem esse confronto nesse mês com o Palmeiras, né? Já nessa semana... São 3 jogos seguidos. E com o Botafogo também, o Cruzeiro vai ter um boca aí pela frente. Vai ser interessante também ver como ele vai equilibrar aí. Mas o Cruzeiro tá só nessa. Nem aí, porque a torcida vai falar. Ele tem convicção Como no o trabalho Abel dele. também não tá e escalou o que ele acha que tinha que escalar ontem. Isso é convicção de trabalho e planejamento pensando em algo maior. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver no final da temporada. Mas não dá para falar que se a comissão técnica entendeu que alguns poderiam jogar, o Arrascaeta, o Pedro e outros não, o De La Cruz, o Pulgar, por causa dos confrontos contra o Palmeiras, que essa decisão tenha sido tomada de maneira errada, Silas? Mas aí entra um pouco naquilo que a Natália falou no início. A gente não está lá no dia a dia, às vezes é um desgaste, às vezes uma fadiga, uma coisa que a gente não sabe. Ele vai falar na coletiva. E ele sabe. Então, tudo bem, era um jogo contra um adversário hoje, óbvio que a gente respeita muito o Atlético Goianiense, mas era um jogo que ele poderia fazer o que fez, assim como o Abel também aqui. Né? Poderia fazer o que fez. Aí eu vi comentaristas analisando o jogo, tipo, o Palmeiras não tá jogando nada. Pô, o time estava mudado pra caramba. Não é só na individualidade que você ganha, é contra o último do campeonato e não sei o que dizer. Então, assim, não dá, né? Não dá pra gente ter fazer essa análise num momento desse, onde quem tá lá embaixo, não tem assim um time que você fala, pô, esse aqui não pode perder pra esse. Todo mundo pode perder para todo mundo, porque é um campeonato muito difícil, de viagens, um campeonato de mudança de jogador. São Paulo aí sofrendo, empatou, agora foi lá e perdeu. O Bahia, que vinha tão bem, está com uma sequência agora mais fraca, também. Em casa. Justamente, o Fortaleza, para mim, foi prejudicado no jogo contra o São Paulo. Todo mundo sabe que eu sou São Paulino, mas eu aqui injustiça eu não aceito. Você acha que o Fortaleza foi prejudicado naquele gol, assim como o Cruzeiro foi prejudicado naquele gol. Contra o Palmeiras, do Lucas Silva, né? Isso. E agora o Palmeiras foi prejudicado agora pela cotovelada no Flaco Lopes. Para mim foi. Ali foi falta. E os árbitros, cada jogo um critério, cada árbitro uma maneira de apitar. Cada torcedor um critério também. Ele está reclamando, esse rapaz que você leu aí, ele está reclamando porque jogou o Pulgar? Não, esse não está reclamando. Ele está contando o que aconteceu. A torcida não gostou? Que a torcida não tem gostado do Pulgar. Foi a visão dele que estava lá. Mas ele era titular absoluto, que quando ficava de fora que se machucou, Deus nos acuda. Vai fazer o que agora sem o Pulgar? Quer dizer, você vê... Sim. De semana para outra. Uma semana para outra muda o humor também da torcida. O Pulgar é um cara... Para mim, ele é o titular ali. Ele vai jogar o Pulgar, o Gerson e vai jogar logo o Nico. E o Arrascaeta, esses 4. Agora, aonde vai arrumar para pôr o Gerson pelo lado direito, eu não sei. Mas eu não vejo o time do Flamengo sem esses 4 ali. Acho que são os 4 que o Tite vai arrumar. Muito provavelmente com o Gerson mais para a direita, que é o que vai sobrar. Vai ficar Nico, Pulgar, que para mim não vai sair do time, não vai botar o Nico de primeiro volante, nem o Gerson, acho. Então é Pulgar mesmo, Nico, Arrascaeta e Gerson. É isso aí que vai jogar. Sim. E que para mim é um baita do meio-campo. Tem muito time que ia querer isso, né? Mas Pedro e Cebolinha. Sim. Entendeu? É isso. Eu acho que o termômetro está muito mais ligado à sequência que o Flamengo vai ter e à queda de desempenho dos últimos jogos do que propriamente o que foi a escalação. Mas, Natália, todo mundo sofre, né? É que o torcedor, ele vê os tropeços... Falar isso para um time que vale o Flamengo. O torcedor não quer saber. Não. Aí ele vai falar assim, mas em 2019... Não, Natália, o torcedor... Jogava direto e ganhava tudo. O torcedor de nenhum time quer saber. Não. O torcedor do Bahia não quer saber das dificuldades, Exato. O torcedor do Grêmio não quer saber das dificuldades, do Palmeiras não quer saber. Quem está mais preocupado agora, depois desse final de semana? O torcedor do Palmeiras ou do Flamengo? Hoje, o torcedor do Palmeiras talvez seja mais preocupado. E o fato é que hoje o torcedor do Flamengo vai abrir o jornal ou vai abrir a rede social, Natália. Você abre o jornal ou a rede social, vai ver quem é o líder. Exato. Quem é o líder? O Palmeiras pode entrar numa crise, hein, Bruno? Pode. Porque foram 2 derrotas seguidas, né?
Fluminense. Se você for ver dos últimos 4 jogos, são 3 derrotas. São teve 3 do derrotas e Botafogo, empate, né? ganhou do Cruzeiro, aí perdeu pro Então, mas Fluminense. seguidas agora, Fluminense e você Fluminense no e Palmeiras Vitória. já tem o Flamengo. Agora? Depois já tem o Flamengo de novo.